Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Vamos hoje continuar o estudo do livro Muito Além do Horizonte, de Jean Valjean. Estamos iniciando a parte 8 e aí a gente vai começar o estudo hoje pelo capítulo número 11, tá bom? Os recadinhos de todos os vídeos, tá bom? Se você puder, curta, compartilhe, espalhe esse vídeo para mais pessoas poderem estudar esta obra junto com a gente, tá bom? No canal vai ter playlists organizadas por autor, então se você quiser, pesquisa no canal, vai ter as playlists, tá? Com todos os autores, todas as partes dos vídeos, tá? E assistir esse vídeo não invalida de forma alguma a leitura original da obra, tá bom? Faça a leitura original da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que este aviso, vai lá na parte 1 de qualquer livro que a gente vai estudando, que na parte 1 eu explico um pouco mais e me aprofundo por que este aviso, tá bom, gente? Aí um recadinho extra desse vídeo, eu consegui, graças a Deus, comprar um microfone externo. Vou começar a testar aqui. A expectativa, né? A ideia disso é que ele melhore a qualidade do áudio. A qualidade da imagem ainda está simplesinha, porque é um celular simples ainda. Mas, se Deus quiser abençoar, a gente vai melhorar isso também no futuro. Agora, no presente, é melhorar o áudio, que é o mais importante, para ter a melhor qualidade possível de áudio, para que esse estudo aqui possa ser como um podcast, né? Então vamos lá, gente, tá? Qualquer coisa depois deixa no comentário aí. Minha expectativa e os testes que eu fiz aqui é que melhorou bastante a qualidade, né? Então, eu vou dar um feedback sobre isso. Então vamos lá, gente. Semana passada, no vídeo de sexta-feira, a gente fez o estudo do capítulo número 10, que foi aqueles 140 anos decisivos, né? A gente viu várias frentes se levantando para ajudar aquele um século e meio quase tão importante, né? Então a gente viu trabalhos da luz se levantando na área da política, na área das ciências, na área da espiritualidade. Então a gente viu o espiritismo, a gente viu Freud, a gente viu Darwin, a gente viu Marx e Engels, né? A gente viu também aquele momento de Guerra Fria, né? Agora a gente vai estudar o capítulo número 11, que é Oriente e Ocidente, tá bom? Então agora o Jean Valjean vai mudar um pouquinho o rumo do livro e ele vai falar de alguns temas um pouco isolados, mas que eles estão conectados, mas não é uma linha cronológica de eventos, tá? Propriamente dito, igual a gente estava vindo estudando até o capítulo 10. Então aqui, ó, primeira anotação que eu fiz, ó. Por um planejamento há mais de 7.000 anos, o Oriente recebeu muito mais emissários do que o Ocidente. Isso porque eles se abriram para o conhecimento. Tem? Então, a gente vê isso até hoje, né? Até agora, nós estamos em 2026, é de senso comum de como, por exemplo, a Índia é muito mais espiritualizada do que nós. Às vezes até espiritualizado até demais, né? Entende? Mas você vê, há 7.000 anos trabalhos da luz. E aí a gente vai ver mais para frente nesse capítulo, né? Mas Jean Valjean vai nos explicar que dentro desses 7.000 anos já teve vários avatares vindo na Índia, no Oriente como um todo, né? Não só na Índia, no Oriente como um todo. E por que isso? Porque eles estão mais abertos ao espiritual. Então, é aquela coisa que nós já sabemos. A luz, os nossos irmãos da luz estão demais nos ajudando e querendo nos ajudar o máximo possível. Claro, tem coisas que a gente tem que fazer, né? Mas eles querem nos ajudar o máximo possível. Só que como é que a luz trabalha? Nós sabemos isso. Respeitando o livre-arbítrio. Então, se nós não abrirmos essa chance, se nós não abrirmos essa porta para a espiritualidade da luz, eles vão respeitar e a gente vai ficar sem esse acesso. Então, como o pessoal no Oriente já há 7.000 anos foi se abrindo, muita coisa de conhecimentos já foram chegando para eles lá. E na gente do Ocidente é fechado a isso. Simples, fácil. Vamos só pensar aqui um segundo, um exemplo, você, ó, trivial. A gente tem lá no Oriente, já, por exemplo, o conhecimento da reencarnação batido já, não tem mais dúvida disso. Tu vai estudar o budismo não acredita na questão da alma, né? Pelo menos o Zen budismo, que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Mas eles falam da reencarnação, eles vão dizer assim, é a tua mente que vai reencarnar, não tem, eles não têm o conhecimento de alma, né? Dentro do Zen, mas vai estudando, você vê que é todo o conhecimento do Zen. Então, tudo que tu fizer aqui, tu vai colher, tem o conhecimento do Dharma, conhecimento do Karma.
Cara, é o conhecimento. Ah, mas é o teu ser que vai encarnar de novo. Beleza, eles não estão falando do perispírito, dos corpos espirituais e tal, mas é o conhecimento. Que aqui no Ocidente, nossa, aqui no Ocidente nós estamos presos ainda na visão infantil de que eu vou ficar aqui sentado e Deus vai resolver tudo. Que eu vou ficar aqui parado e Jesus vai vir, vai arrumar o mundo inteiro e eu vou ficar aqui parado vendo Netflix comendo pipoca, porque eu não tenho que fazer nada para mudar o mundo. Quem vai fazer é Jesus, Jesus que resolve tudo. Nós ainda estamos nessa visão infantil. Nós ainda estamos na visão infantil de ficar se preocupando se eu posso fazer uma tatuagem ou não posso fazer uma tatuagem. Entende? Eu vou ter que falar com o meu líder religioso, porque imagine se o líder religioso não deixar eu casar. Então, nossa, entende? Eu já comentei em outras partes do vídeo isso, que eu conheço uma pessoa que é evangélica, que ela tem que pedir permissão pro pastor para casar. E se o pastor vai falar não, não casa. Você depois encontrou o homem da tua vida, que tu ama um monte, mas ele, sei lá, ele é um bandista. O pastor não vai deixar. E aí tu vai abandonar o homem da tua vida por conta disso? Só que na hora de pagar os boletos, na hora de estar na dificuldade, na hora de estar nas coisas boas, quem vai estar? É o teu marido que vai estar contigo ou é o pastor? Mas olha que nível de infantilidade. Não, preciso falar com o pastor. Se o pastor deixar, ok. Se o pastor não deixar, eu largo o homem da minha vida e vou ficar solteira, eu vou procurar outro. Mas Deus colocou aquele homem na tua vida, não importa. O pastor disse não. Pelo amor de Deus, né? Entende? Então, olha que interessante. Olha que interessante. Então, nessa pegada, por isso que a gente vê. Por que, por exemplo, a encarnação de Jesus foi no Oriente, né? Porque eles estavam mais aptos a isso. E vamos lembrar que antes da encarnação de Jesus mesmo, lembra-se que foi feito todo aquele planejamento para Jesus encarnar lá no Egito, que não deu certo. Aí foi movido os planejamentos, entende? Lá para ele encarnar em Roma, não deu certo, aí foi movido. Então tu vê, não foi movido tipo assim, não deu certo, vamos encarnar ele na Europa, né? Então, interessante esse ponto, né, gente? Uma entidade muito especial, aí Jean Valjean no livro não vai dizer qual é essa entidade, tá? Proferiu um juramento pessoal de ajudar a humanidade daquela região oriental. A falange que assessora ela, que no momento que Jean Valjean escreve o livro, ele relata que são aproximadamente 30 famílias espirituais, né? É a responsável pelo projeto espiritual da Índia. Essa entidade está encarnada na Índia hoje. Esse hoje, que Jean Valjean escreveu o livro, no ano 2001. E terá mais uma encarnação no futuro. Há 8.000 anos atrás, a espiritualidade traçou planos para ajudar em 3 frentes: a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Entende? Então, olha que interessante, nós temos até hoje, e de novo, esse hoje eu não sei se até 2026, eu não sei se mais essa uma encarnação dessa entidade, mas aí Jean Valjean vai nos explicar que temos uma entidade de um grande nível evolutivo, que tem um amor muito grande pela humanidade, especialmente a humanidade na Índia. Lembrando, mas qual é a diferença da humanidade da Índia para a brasileira? É todo mundo filho de Deus. Só que por questões kármicas, kármicas não, perdão. Também tem uma questão kármica, né? Mas mais por uma questão de afinidade energética, existem espíritos que têm mais afinidade porque estão vibrando em certas energias, por isso que estão nos locais que estão. Claro que a gente vai encarnar em vários locais do planeta, né, ao longo das nossas infinitas, né, ou gigantescas, né, não são infinitas, mas gigantescas encarnações. Então, aquela humanidade que estava naquele nível vibratório de encarnar na Índia, você vê ter essa grande entidade. Então, olha que interessante ver isso. Eu não sei se, por exemplo, Jean Valjean, nas palestras dele, vai falar muito sobre esse último avatar que estava encarnado, que nós temos ciência, que era o Sai Baba, né? Ele encarnou na Índia. Entende? Então, não sei qual é essa entidade. No livro ele não relata, ele só fala isso para nós. Mas interessante. E aí, da mesma maneira que acontece isso lá, eu tenho certeza, na obra ele não vai aprofundar, mas tenho certeza que isso tem em outras regiões do planeta também, este olhar com mais amor, com mais carinho para a humanidade, né? E aí, sabendo que a gente está numa escola / presídio, / hospício, / prisão, então dependendo do local que a gente está, tem trabalhadores da luz mais focados para ajudar aquele tipo de humanidade, né? Então, achei interessante, por isso que eu marquei aqui nas minhas anotações, né? Entende? E aí, por exemplo,
eu acho interessante ver, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas já estou dando um spoiler, que João vai nos explicar que a gente não teve, até o momento que foi escrito o livro, né? Eu acredito que isso já mudou, mas até o momento que escrevemos o livro, nós não tivemos um avatar no Ocidente. Só tivemos a vinda de Jesus. E lá no Oriente, que também é Oriente, né? Ali Palestina, tudo onde ele veio, mas no Oriente a gente teve muito mais avatares do que no Ocidente, né? Acredito que hoje nós estamos com um avatar encarnado aqui, que é o Pedro Augusto, que é a reencarnação de Kardec. Eu não sei se ele está no nível de avatar, né? Aí eu não sei. A gente sabe que é um espírito muito evoluído, frente, olha, tudo que ele já vem traçando, encarnações e pós-encarnações, trabalhando para a luz. Lembra que a gente já viu que antes dele chegar na encarnação como Kardec, ele já estava os karmas quitados. Tinha coisa para ele melhorar, evoluir, claro, óbvio, todos nós temos, mas ele já não estava preso mais nas rodas kármicas. Então ele veio como Kardec em missão, né? Então olha que interessante. Rama, aqui já antes de fazer a anotação, a gente vai ver agora uma anotação que eu fiz sobre Rama, que foi um avatar. O nome de Ramatiz, o espírito Ramatiz, eu não marquei isso aqui, mas está no livro. Depois eu procurei no livro tudo para ver se eu encontrava essa parte, não achei, tá? Mas o espírito de Ramatiz, ele escolhe o nome Ramatiz, primeiro numa homenagem a Rama, que foi um avatar de grande sucesso nos seus trabalhos, e o Tiz eu não lembro por que era. Bem, realmente não lembro. Vocês me desculpem, eu até pesquisei para colocar aqui na minha anotação, porque quando eu li, falei, que interessante, então por isso que Ramatiz escolheu este nome, né? Mas aí me perdoem, eu não acabei conseguindo trazer a informação completa. Tá? Então, Rama libertou o mundo de um verdadeiro inferno político, entre aspas aqui, né? Impedindo o avanço das trevas, ele reorganizou algumas regiões do planeta entre a Europa e a Ásia, edificando as melhoras por vir. Tem? Então você vê, Rama fez esse trabalho lá nessa vertente aqui do Oriente Médio, né? E aí no livro ele não vai explicar bem o que é esse inferno político, mas eu imagino, pelo contexto do que a gente já está estudando, histórico, é aquela coisa de sempre, briga política, briga de interesses, toda aquela coisa que a gente já sabe, né? Mas olha que interessante, ele não só reorganizou algumas planetas para ajudar os trabalhos futuros, né? Como trabalhou com unificação, que é o que a gente está buscando fazer agora, que é o que Jesus pede para nós, né? A união. Então, olha lá, desde trás já tem toda essa mexida nos players do tabuleiro para trabalhos futuros, né? Da mesma maneira, lembra, você está acompanhando comigo até agora, uma missão similar à de Marco Aurélio também, lembra? Que era para unificar os países, né? Só que Rama pelo que Jean Valjean vai explicar, ele foi muito bem sucedido na sua missão. Ele não deu brecha para as trevas e se perdeu ao longo da caminhada dele aqui encarnado, né? Aí, Enoque. Veio o primeiro anúncio das iminentes vindas à Terra do enviado dos céus. Então tu vê, há 8.000 anos, o primeiro profeta, né, no livro ele vai falar que o primeiro profeta de Deus a vir aqui, para começar já a avisar do novo, era Enoque, né? Então Enoque começou dentro das suas profissões falando, vai vir um espírito de alto quilate aí para trazer o reino de Deus, para trazer o novo, que era a vinda de Jesus, né? Coube a Rama e Enoque darem o início à atual situação religiosa do mundo. Não aconteceu como planejado, mas ficou assim. Frente do Ocidente, Pitágoras, o druismo, o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo. Tem. No Oriente, ficou o hermetismo, o zoroatrismo, o judaísmo, o cristianismo, e esse cristianismo na vertente dos ortodoxos, dos árabes cristãos, etc. Aquela pessoal lá, tá? E o islamismo. Na frente asiática, a gente teve o brahmanismo, taoísmo, confucionismo, hinduísmo, budismo e shintoísmo. Nos últimos milênios, o Oriente sustentou um nível de espiritualidade planetário. Então, olha que interessante. Rama e Enoque trabalharam várias coisas, uma delas é começar a fundamentar essa questão de religião. Lembrando que é religião.
religar-nos a Deus. Humanidade aqui, muito rebelde, teimosa, entende? Que precisava se reconectar à fonte. Se reconectar para quê? Para deixar de estar doente e começar a se curar, né? Então, esse processo de religamento. Então, aqui a gente viu em cada daquelas 3 frentes de trabalho, Ásia, Europa e Oriente Médio, a gente viu várias religiões sendo criadas ali, mais ou menos, e aí tem uma questão de afinidade energética de por que cada religião e por que cada tipo de humanidade ali estava aberta a um certo conhecimento, né? Que vai corroborar com que a gente já sabe de que todas as religiões há Deus, mas já vamos dar um passo adicional que tu vê tantos conhecimentos em cada religião. Eu falei quantas religiões ali, né? Mas nós sabemos que o futuro agora é começar a cair essas religiões. Para quê? Para a gente ter esse conhecimento expandido. Para o cara que é budista se abrir para aprender o conhecimento que veio lá de Zoroastra, por exemplo. Entende? E muitas coisas que às vezes eles até estão em consonância, estão em afinidade. Você fala, pô, tem esse conhecimento aqui? Tem o conhecimento de karma e dharma. Tá em total afinidade com o que vem no espiritismo. Então, eu já sei esse conhecimento. E isso, por quê? Porque é um conhecimento real, verdadeiro, né? Mas aí, por exemplo, outras vertentes não aceitam, né? Então, a gente dá esse passo de unificação da religião para a gente ficar mais adulto, mais amadurecido no nosso trato com a espiritualidade, na nossa evolução espiritual, para nós melhorarmos e evoluirmos. Né? Não ficarmos presos em coisinhas que prendem ainda, né? Pequenas, infantis, né? E tá bom. Olhando o tempo de gravação. E aí eu fiz a leitura aqui junto para finalizar ali, mas vou trazer agora a foco essa informação que João Valão vai nos explicar que durante muito tempo, né? Ó, nos últimos milênios, o Oriente sustentou o nível de espiritualidade planetário. Então, se não fosse o nível de avanço e de abertura espiritual da galera do Oriente, as coisas estariam ainda piores do que já estão, né? Então, uma informação interessante para nós, né? E aí, fazer reflexão, né? Nos últimos milênios a gente tem isso, tá? Mas se a gente vai estudar a história, a gente vê que, por exemplo, a gente teve a atrocidade dos templários. Isso foi no Oriente, né? A gente tem hoje ainda tanta guerra numa região do Oriente Médio. Então a gente vê que mesmo dentro do Oriente, né, a gente tem atrocidades da guerra feita na China, no Japão, tem coisas, nossa, muito complicadas. Mesmo com isso, a galera que se abre ao espiritual, que trabalha para sustentar energeticamente com uma energia positiva, elas estão ajudando de tamanha forma, né? Então aqui fica a minha reflexão. Imagine se a gente do Ocidente tivesse aberto mais à espiritualidade. Como estaríamos melhores? Imagine se a galera do Oriente, como massivamente, tivesse comprado as ideias do Cristo, essas ideias, independente de qual ali, se é do budismo, se é do hinduísmo, se é do shintoísmo, não importa. Tivesse realmente comprado e botado em prática no máximo que eles conseguiriam. E aí não ter tido atrocidades como a gente viu no estudo da história, né? A China fazendo com o povo japonês e com as Coreias e, né? Tantas outras coisas complicadas, né? Não vou me delongar porque eu não tenho conhecimento da história tão grande assim, né? Aí eu fico pensando, imagina. E aí aqui eu lembro que a gente estudou, não vou lembrar em qual capítulo, tem, que aí a espiritualidade fala para nós, acho que, se não me engano, acho que foi no capítulo 9, né? Se não me engano, capítulo 9, capítulo 8 ali, que a espiritualidade fala que se a gente tivesse comprado conhecimento, a gente não tinha ideia do mundo que a gente teria. Tem? Então, olha que interessante, olha como é que as coisas se encaixam, né? Se a gente, aqui do Oriente Médio, já está mais aberto espiritual, já teve vários avatares chegando lá, né? E ajuda tanto energeticamente, imagina se fosse planetário a galera comprando nesse nível. Né? Imagina se eu tivesse comprado no nível de comprometimento, assim, não, de vamos melhorar mesmo, pô, vamos construir um mundo melhor, pô, vamos tornar uma pessoa melhor. Imagina que mundo que a gente teria maravilhosamente, né? O projeto de Jesus não atingiu todo o resultado esperado. Tanto que em vida ele disse
que enviaria o Consolador. Isso depois dele perceber que não teria mais tempo para continuar com a missão. Então você veja, João Valelã vai nos dizer que Jesus vai falar do Espírito Consolador, que nós sabemos que é a chegada do Espiritismo, né? E não só a doutrina espírita, mas este novo conhecimento, para quê? Porque vamos para pensar, né? Cara, imagina se a gente não tivesse esse conhecimento espírita. Como é que tu vai explicar várias dúvidas, questionamentos que se tem no mundo? Como é que você explica que um cara que fez um monte de mal, entende? Eu gosto muito do Osmar Barbosa, ele fala muito isso, e eu concordo 100%. E faz total sentido isso, não é só porque eu concordo, não é só a minha fé, mas é que faz total sentido. O bandido não pode ir para o mesmo lugar do que a vítima. Mas aí, como é que você explica isso sem a lei do karma? Sem a lei da reencarnação? Entende? Então, é uma coisa do cara se pensar, né? Como, por que Jesus falou do Espírito Consolador? Porque se aquela humanidade é tão primitiva, né? Eles não estavam abertos naquele momento para esse conhecimento. E ele falou: vai vir um Consolador, por quê? Para explicar muita coisa, né? Porque se aquilo ali, como é que vai avançar? Como é que a gente vai chegar no objetivo? Lembra qual é o objetivo? O objetivo é o espiritismo? Não. O objetivo é o universalismo crístico. O objetivo é a revelação cósmica. O objetivo é a gente nos religar a Deus ainda mais e nos religarmos ao universo. Não ficarmos aqui isolados num planetinha fechado, com uma humanidade tão rebelde, e nós sendo esses rebeldes, nós construindo este mundo. Não isso, a gente construir um novo mundo, uma maneira que a gente viva em amor e união, né? E esse é o objetivo. O objetivo não é criar uma religião, entende? O objetivo é essa reconexão com os nossos irmãos espaciais, essa reconexão cósmica, né? E o nosso evolução, aumento da nossa maturidade espiritual e a nossa cura das nossas doenças, né? Porque guerra, ganância, inveja, soberba, promiscuidade, vícios de qualquer tipo, isso é doença espiritual, né? Entende? Então, João Valama vai nos explicar nesse ponto que Jesus, quando ele percebeu, ele falou assim: cara, eu não tenho mais tempo. Entende? Em obras futuras, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente vai aprofundar muito. Mas trazendo alguns conhecimentos que a gente que eu já tenho assistindo palestras do João Valelã, tudo, chega um certo ponto que Jesus percebe que Javé traiu ele, né? Ele percebe assim, cara, eu não vou. Ele fala para Javé, Javé, eu não vou ser esse Messias, esse avatar que vai fazer maldade. Isso gera-se uma aflição muito grande, né? De novo, eu não vou entrar aqui muito em detalhe, porque é uma coisa que eu ainda preciso estudar ainda mais. Vi bastante palestras, aprendi sobre o tema, mas eu sinto que eu preciso me aprofundar mais na leitura. Aí eu quero ler Sofia, o Quarto Logos, quero me aprofundar em mais obras para fundamentar mais esse conhecimento. Mas aí ele percebendo isso, aí ele fala assim, então minha vida aqui não vai vir mais, porque vão deixar eu ser sacrificado, crucificado, né? Então, e aí ele percebendo, ele fala assim, ó, preciso trazer esse conhecimento do Espírito Consolador, né? Para quê? Pra justamente que ele vai continuar a missão, porque Jesus encarnado, ele falou assim, eu não vou conseguir fazer a missão porque eu não vou ter tempo, porque essa humanidade não se abriu para o conhecimento como deveria e a coisa desandou, né? Ou na verdade já estava meio que num plano assim, né? Mas não vou me delongar muito isso, entende? Preciso estudar mais para ter mais propriedade de explicar para vocês, a gente estudar sobre isso. Mas aí fica aqui a recomendação, caso você tenha interesse, você pode direto ver diversas palestras de João Valelã explicando sobre Javé, sobre a Trimurti, tá? E tem 2 vídeos também, 2 ou 3 vídeos excelentes da Elma, tá? No canal Espiritualidade com Pedro Augusto. Escreve lá, pesquisa Elma, com H-E-E-L-M-A, Elma, e ela vai falar sobre a revelação cósmica. Tem um livro que tem um vídeo, acho que ela vai falar só sobre a Trimurti. É bem interessante. Tá? Fica aqui. Eu quero aprender muito, Cris. Fiquei muito curioso. Não vou esperar você trazer esse livro para nós estudarmos juntos. Espiritualidade Pedro Augusto, Elma, e aí vai ter vídeos lá falando sobre isso. Tem um, se não me engano, até também Sofia, o Quarto Logos, eu acho que é o título do livro, do vídeo dela. E aí tem também o próprio João Valelã, né?
Passando os séculos, após a morte de Jesus, o cristianismo foi se espalhando e se deu importância aos testemunhos e não aos seus ensinamentos. Entende? Então, aqui Jean Valjean vai nos explicar que teve todo um trabalho das trevas para barrar o avanço do cristianismo. Que quando veio, não veio o cristianismo, né? Só que o que aconteceu? Eles não conseguiam. Porque ninguém para a luz, né? Então, qual que foi a artimanha das trevas? As trevas falou, pô, a gente não vai conseguir acabar com o pensamento de Jesus. Não tem como esconder isso, já era. Semeou aqui e vai para frente. A gente mata cristão, a gente tá matando um monte de cristão e a coisa vai ganhando força. Então, o que a gente faz? A gente deturpa o conhecimento. Então, eu gosto muito do pastor Ed Renkvitz, e ele fala que lá no primeiro século de cristianismo não se existia religião cristã. Então a gente está no mundo judaico, que tem o dia de descanso para Jeová, que tem lugares que você vai fazer sacrifício para Jeová, que tem orações específicas para Jeová, que tem toda uma estrutura religiosa, tá? E aí os primeiros cristãos, eles não tinham isso. Aí você falava assim, tá, mas eu sigo Jesus. Eles falam assim, tá, e qual que é o teu dia santo, o dia de descanso? Não tem. Jesus disse que todo dia é santo. Tá, mas qual que é a oração que ele explicou? Ele fala, tem o Pai Nosso. Tá, e qual é a outra? Não tem. Tá, mas e qual que é a ordem? Qual que é o líder religioso? Qual que é a hierarquia religiosa? Não tem. Tá, mas e qual que é o sacrifício que tem que fazer para ele? Não tem. Tá, mas aí vai fazer o quê? Ah, então Jesus disse que a gente tem que viver a nossa vida e tem que aprender a amar. Aprender a ser uma pessoa melhor, aprender a construir um mundo melhor. E aí aquela humanidade, imagina, se hoje isso é mega difícil algumas pessoas entenderem, imagina aquela humanidade ainda mais primitiva, numa sociedade ainda mais primitiva do que a nossa. Então imagina a dificuldade de entender esses conhecimentos. Então, conforme os séculos foram passando, as trevas, deturpando o conhecimento, começou a se fazer estruturas, entende? Em volta do cristianismo, e aí onde a coisa ganha-se mais força. Então, por exemplo, Roma matou não sei quantos milhares de cristãos, e aí eles percebem num certo ponto. Jean Valjean faz isso nas palestras, não vou lembrar qual imperador de Roma agora, que a mãe dele era cristã. E aí ele também era cristão, mas a religião oficial de Roma era. Não lembro qual que era. Não lembro. E aí a mãe dele fala assim, cara, Marco Aurélio, entendeu? César, não vou lembrar qual imperador que é. Vamos botar o cristianismo como religião oficial aqui, e aí se começa a ganhar força a religião, entende? A estrutura da igreja, né, católica. Aí imagina, isso vai abrindo brecha para um monte de coisa. Aí pega os espíritos que já são imaturos, que já começam a ter sede de poder. Ah, então já vai ter uma igreja? Uau, então eu quero ser o líder da igreja. Ah, não, mas vai ter o padre e vai ter o bispo. Então eu quero ser o bispo, não vou ser o padre. Aí o padre já quer ganhar influência e virar o bispo. Aí agora queria-se o Papa. Uau, então eu quero ser o Papa. Aí já começa toda aquela dinâmica, né? E. Entende? Então a gente tem esse ponto aqui. Entende? E aí, ó. Só relendo aqui minha observação aqui, porque eu estava esquecendo um ponto bem importante. Vamos trazer à luz isso daqui. Ó, então você vê, estou comentando com vocês de como é que funcionou a dinâmica, né? Então a gente começou a organizar mais, estruturar mais a questão da religião. E aí isso se perdeu, ao ponto de que aí que está aqui que João Valjean nos vai nos ensinar. Que aí, conforme esse cristianismo foi avançando, ela foi estruturando, foi se deixando de lado os ensinamentos de Jesus para se viver os testemunhos. Então, João Valjean vai falar bastante sobre a questão de Paulo de Tarso, né? Tem palestras interessantíssimas ele sobre Paulo, como ele vai falar que Paulo não conheceu Jesus, e aí ele leva o caminho do cristianismo para uma outra pegada, né? E como Paulo tinha essa preocupação enorme de fundar religiões, de criar mais religiões, mais igrejas, perdão, de espalhar o cristianismo e tal. E aí o foco de Paulo era menor em levar o evangelho, mas sim de levar igrejas, de fazer toda a estrutura. Por isso as cartas às várias igrejas, para fazer toda essa dinâmica aí, né?
Até teve um vídeo bem interessante que eu assisti essa semana de Avalan, falando sobre essa questão de por que Jesus só apareceu para Paulo uma vez, né? E ele não teve Saulo, né? Antes de virar Paulo, não conseguiu ver Jesus ainda em vida, porque eles, né, não tiveram tido contato e tal. Então, e a gente vê isso claramente, né? Isso se prorroga até hoje, né? Até hoje a gente tem várias religiões, e aqui não é uma crítica a uma específica, há várias, que são todos cheios de rituais e doutrinas, e livros básicos que você tem que ler, coisas que você tem que seguir, blá, blá, blá. Tá aí o ensinamento de se viver aquilo. Não, aí fica meio que por um segundo momento, né? Por mais que se fale, nossa, você tem que viver o evangelho, tudo. Tá, mas e na hora de botar na prática? Não, aí fica para um outro momento, né? Entende? É mais importante você fazer a tua contribuição financeira do que você realmente viver aquilo, né? E então é esse ponto, essa crítica, e não só a crítica no sentido de apontar um erro, mas de puxar para frente dos nossos olhos este conhecimento da importância que deveria ter se dado lá atrás e que nós deveríamos dar até hoje aos ensinamentos de Jesus, que Jesus nos ensinou, e não aos testemunhos, né? Então, vou na igreja, vai ter meia hora de momento de testemunho. A pessoa que tinha uma doença foi curada, o cara que estava fudido financeiramente, melhorou financeiramente. Pô, legal, bacana, mas o que se evolui você como pessoa? Entende? O que te faz? O que eu que tô aqui assistindo, vendo um cara que era fudido financeiramente, agora ele tá com uma mansão e uma Ferrari na garagem? Pô, parabéns, Deus abençoe ele financeiramente. Mas o que isso me evolui como pessoa? Entende? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus é um Deus de bondade, Deus generoso. Beleza, mas e daí? O que mais? Entende? Na hora que eu estiver andando na rua e uma pessoa me xingar, e daí? O que aquele ensinamento me diz? Entende? Na hora que eu for ter que tomar uma escolha na minha vida, uma escolha importante, o que aquele ensinamento me ensina? Né? Então você percebe que isso se carrega até hoje, essa ideia de toda essa estrutura, de todo esse olhar muito mais para o externo do que para o interno, tem muito mais para essa coisa dessa lógica de testemunhos, como Jean Valjean vai dizer aqui, do que do ensinamento em si. Então, quantos cristãos estão efetivamente trabalhando na sua reforma íntima? Quantas pessoas se dizem cristãos estão efetivamente trabalhando para construir um mundo melhor, para ela e para o próximo? Porque tem muitos que estão até tentando para si. Tem um monte de gente querendo um mundo bom para si. E dane-se o resto, dane-se a humanidade, dane-se o meio ambiente. O importante é eu tá no meu bem bom aqui, né? Mas a gente tem esse ditado de uma humanidade primitiva, né? Oh, farinha pouco, meu pirão primeiro. Entende? Então, esse comentário de João Valan, ele vai pegar bem neste ponto, né? Aí, João Valan vai nos explicar que o futuro religioso se desenvolverá em 3 vertentes. Primeira, expansão dos ensinamentos espíritas para o planeta todo. Segunda, codificação espiritualista das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. E aí já vou mais explicar que esse número 2 vai acontecer anos depois do seu retorno de Jesus, né? Terceiro, eventos do processo de reintegração com a convivência com os nossos irmãos espaciais. Todos esses eventos vai ser a base que assentará a perspectiva cósmica e espiritual e haverá de abraçar todas as religiões existentes. Entende? Então, olha que interessante. Tem esse negócio do retorno de Jesus, que ele vai se mostrar de novo no seu corpo espiritual. Jesus nunca foi embora, sempre esteve conosco. A gente já está vendo, estudando obras e pós de obras, vendo que Jesus sempre esteve aqui. Nós não estamos abandonados. Mas, quando ele voltar de novo na sua forma espiritual, né? Na sua forma real, né? E aí, vamos pensar um pouco. Expansão dos ensinamentos espíritas. Pô, isso já está acontecendo, né? Então a gente teve o Oriente que já sabe de muitas coisas que para nós, reencarnação, para eles segunda-feira, a gente já sabe. Aí a gente tem na Europa surgimento do espiritismo forte. A Europa não compra a ideia do espiritismo, aquilo se aquebranta e enfraquece. É transportado para as Américas e aqui surge o espiritismo com força total se expandindo.
Ah, mas não tem o centro espírita em todas as cidades do Brasil. Não tem o centro espírita, sei lá, na Argentina, em todas as cidades da Argentina. Mas o conhecimento já está em todas as Américas. O conhecimento já está no mundo inteiro do espiritismo. Então isso aqui já está acontecendo. A gente já tem o conhecimento espírita levado para o planeta inteiro. E se a gente dá uma forçadinha assim de barra, a gente já tem esse conhecimento por livros. Os livros estão em todo o planeta. A gente tem obras traduzidas em todos os idiomas, obras espíritas. Opa, livro, conhecimento espírita em todo o planeta. Mas eu quero forçar um pouquinho mais a barra. A gente não tem o YouTube, a internet? Então a gente tem uma obra planetária. Esse vídeo pode ter sido o planeta inteiro. Ah, mas alguém na China não sabe falar português. Tá, mas alguém lá na China que fale português pode assistir o vídeo, aprender, se despertar e falar, pô, agora eu vou trazer os conhecimentos que eu estou estudando na linguagem chinesa. Entende? Falando lá em mandarim. Beleza. O conhecimento chegou lá. E mesmo assim para qualquer lugar. Então, a gente não tem, graças a Deus, hoje em dia, a gente não tem nem essa dificuldade mais de tipo assim, ah, não, eu tenho que traduzir o livro. Vamos falar aqui, lá, Groenlândia. Tem, pô, eu tenho que traduzir o livro de Chico Xavier para a linguagem lá da Groenlândia, para depois fazer o livro chegar lá. Nossa, imagina a dificuldade, quer fazer o livro chegar até lá, entende? E aí vai ter, tipo, um livro lá, pronto. É isso daí, um livro. Aí tem que traduzir o outro para ir, se ela chegar até os Estados Unidos, aí alguém que tá nos Estados Unidos que vai para a Groenlândia, leva o livro para lá e tal, então é uma dificuldade. E aí o cara não, o cara pega o celular, na internet, tá lá. Entende? Então um canal, eu não sei qual que idioma se fala na Groenlândia, tá? Mas tem um brasileiro na Groenlândia, certo? Que tá morando lá, fala português e fala o idioma local. Aí ele, pela internet, ele assiste um vídeo espiritual. E aí ele pode ensinar aquilo tudo para as pessoas de lá. O conhecimento está em todo o planeta. O número 2, achei bem interessante, porque que é a unificação dessa codificação do Oriente com o Ocidente. É um caminho, como nós já sabemos que vai acontecer, inevitável, graças a Deus, inevitável, que é a união das religiões. Então, opa, pera lá, o que nós temos de conhecimento do Ocidente? O que nós temos de conhecimento do Oriente? Como nós ligarmos esses caras, unirmos esses caras? Para quê? Para chegar naquele objetivo de uma religião universal. E por quê? Vamos pensar. Por que isso vai ser depois da chegada de Jesus? Porque se hoje, 2026, se você acompanhou, tem aqui um excelente livro do Roger Bottini Paranhos e Hermes Trismegisto. Quem é Hermes Trismegisto, Cris? Ramatiz. Então você vê, um espírito médium canalizando o Ramatiz, que nós já estamos usando aqui, trazendo essa visão universalista. Hoje, 2026. Aquele conhecimento consegue ser abraçado pelo coletivo? Não, muita gente não vai aceitar, muita gente não vai concordar, vai ter um monte de coisa. Se você estudou a obra Universalismo Crístico comigo, você viu que no final da obra chegou um ponto lá onde próprios grandes líderes religiosos falaram, nós precisamos ter a religião para prender as pessoas e tal. Então, vamos refletir. Isso já está se tentando fazer isso hoje, em 2026. Mas a humanidade não está madura o suficiente para entender isso. Então precisa, assim, depois da chegada do retorno de Jesus, por quê? E aqui é uma coisa que eu estou entendendo que seja assim, tá? Não necessariamente eu estou certo. Mas eu estou imaginando que pós o retorno, a humanidade vai despertar. Não vai dar para continuar dormindo do jeito que estão dormindo tanta gente. O processo de limpeza vai ter sido melhorado e muito. Aí a humanidade que vai estar mais madura para dar este passo adicional. Para dizer, gente, pô, o que a gente consegue unir? Pô, tem tudo isso é para nos ligarmos a Deus. Como é que a gente unifica isso para todo mundo começar a andar no mesmo ritmo e andar a passos largos para nos ligarmos a Deus? Porque tem religião que o passinho é esse daqui, tem religião que o passinho é esse daqui, tem religião que o passinho é esse daqui. Pô, mas não era para todo mundo estar andando no passo maior? Não, porque a minha religião é isso daqui, eu aceito isso daqui, tô aberto só a isso daqui. Tudo bem, cada um tem seu tempo, nós temos que respeitar a caminhada dos nossos irmãos. Mas para a gente avançar mais, a gente tem que andar assim. E se tiver algum conhecimento que Deus permitir que chegue até nós, que seja isso daqui, nós temos que andar isso daqui. E se for isso daqui, é isso daqui. Para avançar nisso. E não continuar assim, não. Tem religião que anda só isso aqui. Aí tem uma que é só assim. Aí tem uma que é assim. Aí tem uma que é uma folhinha de papel. O cabelinho um fiozinho de cabelo. Entende? Aí tem uma que não pega nem no milímetro. Tem que ser no micrômetro, no picômetro. Né? Assim, não, mano, tem que avançar mais. Né? Então, eu imagino que esse segundo aqui, essa codificação de união de conhecimentos orientais e ocidentais,
vai se ganhar com muito mais força após o retorno de Jesus por conta disso. Porque se a gente for para pensar, como eu comentei, a gente já tem hoje o universalismo, a gente já tem hoje os conhecimentos da revelação cósmica, a gente já tem lá atrás que nós vimos a chegada da teosofia, que buscava fazer isso, trazer as filosofias com a religiosidade, com a espiritualidade para unir esses caras. Então a gente tem, acompanha, por exemplo, a excelente professora Lucilena Galvão, ela traz muitos conhecimentos espirituais dentro da teosofia, estudando Helena Blavatsky, por exemplo. Então a gente já tem um trabalho sendo feito nisso, mas você vê, não tem uma adesão massiva. Não chega para grandes massas e fala assim, o que é aquele conhecimento de Helena Blavatsky? Será? Não sei. E aquele conhecimento de filosofia? Não sei, não gosto. É coisa de gente maluca lá. Eles falam assim, não, cara, tem. Não, de forma nenhuma. Né? E aí o terceiro, né? Ó, eventos do processo de reintegração com a convivência com nossos irmãos espaciais. Esse terceiro aqui é muito bacana, a gente vai estudar no futuro, a gente já deu meia hora e 40 minutos, estouramos bastante tempo do vídeo. A gente vai ver capítulos futuros, eu não sei se vai ser no capítulo 12 ainda, mas até o final da obra a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, esse momento de chegada dos nossos irmãos espaciais aqui. Tá bom? Então eu não vou falar muito aqui, porque lá na frente a gente vai estudar mais sobre o tema. Gente, então é isso aí. Hoje, um capítulo maior. A gente estourou um pouquinho o tempo aqui, mas estudamos só um capítulo hoje, mas bem interessante sobre isso daqui, né? E é isso daí. Semana que vem não, no próximo vídeo, que é o vídeo de quarta-feira, a gente vai começar o capítulo número 12, onde falham as religiões. E é isso daí. Muito obrigado a vocês por estarem estudando junto comigo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.